Acusei meus pais de fazerem da minha irmã a filha preferida deles e isso arruinou nosso relacionamento. Depois de uma reunião de família brutal, também descobri que minha noiva estava me usando pelo meu dinheiro. Minha irmã é a filha preferida do meu pai e não importa o quanto eu tente fazê-lo me ver como igual a ela, nunca funciona. E acredito que ela se aproveita disso. Normalmente não é um grande problema, mas esta semana aconteceram algumas coisas que foram a gota d'água. Espero me casar no próximo ano, e ela perguntou se poderia convidar os sogros dela, porque eles virão na próxima vez que ela vier nos visitar. Eu disse que sim, apenas porque meus pais estão pagando, mas sei que ela só quer fazer isso para chamar a atenção. Assim, ela terá pelo menos 4 pessoas da família política dela lá e, com certeza, vai exibi-los por aí. Além disso, meus pais farão um grande aniversário de casamento em novembro, mas estão adiando qualquer celebração porque minha irmã, que mora no exterior, não quer viajar por tanto tempo até que as coisas estejam ainda mais calmas. Mas, no mês passado, ela foi de férias para um país vizinho ao dela. Eu estava almoçando com eles e minha noiva quando me informaram que estão adiando a grande celebração para o próximo ano, e eu não aguentei mais. Eu disse ao meu pai: claro que você vai adiar. Todos nós deveríamos parar de viver até ela estar aqui. Ele disse que foi desnecessário e que eu estava fazendo um escândalo por algo que não tinha nada a ver comigo. E minha mãe disse que eles, claro, teriam algo íntimo e que eu era tão importante quanto, mas eu não acredito. Levantei-me e disse ao meu pai: sinto muito. O amor da sua vida não está por perto, mas a mulher mais importante na sua vida deveria ser sua esposa, não sua filha. Depois disso, fui embora. No dia seguinte, senti-me mal e tentei ligar para minha mãe, que se recusa a falar comigo e apenas me enviou uma mensagem dizendo que eu estava amargurado, fui ofensivo e precisava de ajuda, mas eles, e particularmente meu pai, me magoaram com o desejo deles de dar a ela um papel tão proeminente em suas vidas, quando ela mora no exterior há uns 10 anos. Meu pai me bloqueou, e minha noiva está preocupada que eles não paguem mais pelo casamento. Minha irmã, tentando ser o centro do universo como sempre, tentou me ligar, mas eu não atendi. Dei alguns dias, mas meus pais não entraram em contato comigo. Minha irmã parou de tentar entrar em contato, mas contatou minha noiva para saber como eu estava. Visitei meus avós hoje, e ela me disse que preciso me desculpar porque meus pais amam nós dois, mas somos diferentes, e por isso, recebemos coisas diferentes. Então comecei a me perguntar se eu fui o babaca. Eu só quero alguns dias em que eu seja a pessoa mais importante para meus pais e ainda acredito que o status de filha preferida da minha irmã deveria ser abordado e corrigido, mas talvez eu tenha sido babaca pela forma como me expressei. Isso já vem de muito tempo. Minha irmã e meu pai têm um clubinho. Ela é inteligente, lê desde os 4 anos e tudo mais. Desde muito nova, meu pai costumava levá-la para visitar seus clientes em uma cidade próxima e às vezes ela ficava com um dos melhores amigos dele, que era dono de uma livraria. E ela tem uma coleção de livros enorme que meus pais se recusam a jogar fora. Mesmo quando digo para eles enviarem para a mulher, melhor amiga do pai, ou para minha irmã, eles conversam quase diariamente e discutem economia, política, etc. Não me interesso por nada disso e sim, ele tentou me levar com ele, mas eu sempre ficava entediado e fazia coisas como ir aos meus jogos ou conseguir ingressos para o estádio para o nosso time, mas sinto que ele gosta mais dela. Minha mãe, por outro lado, tem altos e baixos com minha irmã porque elas são muito diferentes. O último problema foi o casamento da minha irmã, há 5 anos. Sim, ela teve 2. Um íntimo onde ela mora e outro em nosso país. E minha mãe queria que os vestidos dela fossem feitos de um tecido especial. E minha irmã estabeleceu um limite de orçamento para o quanto o vestido custaria e até queria usar o mesmo vestido para as 2 ocasiões. Elas discutiram, mas no final ela teve 2 vestidos, mas com um orçamento limitado. Ela nem me deixou levar minha namorada, futura esposa, porque queria que fosse íntimo, mas havia umas 50 pessoas lá. Minha mãe disse à minha noiva que compraria ou faria o vestido dela, singular. Minha mãe e minha noiva têm um relacionamento muito bom, então tenho certeza que minha irmã esteve envolvida de alguma forma em convencê-la disso. Minha irmã tem um doutorado que meus pais pagaram e não trabalha nos negócios da família. Apenas presta consultoria às vezes e finge que não quer ser paga por isso. Meus pais a sustentaram até ela conseguir um emprego, e toda vez que ela se formava, no mestrado e no doutorado, tínhamos que ir para a Europa para estar lá. Eu trabalho em um negócio da família, então sei que eles terão que falar comigo eventualmente, mesmo que estejam com raiva. Poderia dar mais e mais exemplos do favoritismo deles em relação a ela. Eu também não a odeio, só queria que ela me deixasse brilhar nos meus dias. E sim, o casamento seria um presente, mas se eles estavam dispostos a pagar por 2 casamentos, muitos vestidos e lua de mel, então eu mereço o mesmo tratamento. Caso alguém queira saber, talvez vocês fiquem felizes com isto. Recebi uma mensagem do meu pai me dizendo para participar de uma chamada de Zoom em família para dizer tudo o que eu quero, e todos falariam na sua vez. Ele disse que se eu não participasse, ele retiraria o financiamento dele do nosso negócio. Então eu tive que ir, mas disse a ele que pediria para minha noiva participar também. Éramos eu, minha noiva, meus pais, minha irmã e o marido dela. No momento em que me conectei, notei que minha irmã estava muito irritada. Fui o primeiro a falar. Contei a eles todos os meus sentimentos e até mencionei o fato de que vocês estão tratando meu casamento de forma diferente e até o que alguns comentaristas levantaram sobre meus pais deixarem os negócios para minha irmã. Falei sobre como era doloroso. Eles a preferiam. Pareciam conversar com ela sobre coisas sérias, e ela recebe tanto,
e todos acham que ela é ótima, etc. E ninguém disse nada nem me interrompeu, o que é muito comum em conversas sérias de família. Então perguntaram se minha noiva queria dizer alguma coisa, e ela bravamente disse que sentia que não fazia parte da família e sempre pensou que eles a consideravam como uma filha, e ela está do meu lado. Depois foi a vez da minha mãe, e ela me disse que sentia muito pelos meus sentimentos, que eles tentaram fazer coisas que eu gostava e que amam nós dois igualmente. Ela disse que era triste eu fingir que tudo estava bem e eles não saberem o quão profundo era, mas ela ainda acha que preciso de ajuda. Ela então disse à minha noiva que a ama, mas que minha irmã é sua única filha. Depois foi a vez do meu pai. Ele disse que sente muito por eu sentir que ele não gosta de mim, mas não sente muito por amar sua filha. Ele disse que eu não me importei com os ingressos, carros ou mesmo morar em uma casa sem pagar aluguel, e ele está desapontado. Ele disse que tudo que eles possuem será dividido 50-50 quando eles morrerem, e se eu não quisesse que minha irmã tivesse nada a ver com nosso negócio, então eu poderia comprar a parte dele. Ele disse que eles pagarão pelo meu casamento de qualquer maneira, porque é algo que sempre quiseram fazer por seus filhos, mas não estão felizes comigo. Ele também disse à minha noiva que ela deveria ser grata e não gananciosa. Nesse momento, eu estava chateado com a falta de desculpas e o ataque à minha noiva, mas me contive. Então meu cunhado me disse que não sabia como eu me sentia em relação à família dele e apenas presumiu que sua família nuclear viria, assim como eu estive no casamento do irmão dele. Ele disse, sem ressentimentos. Então foi a vez da minha irmã. Uma coisa sobre minha irmã é que quando ela está verdadeiramente com raiva, ela não xinga nem grita. Ela é apenas muito fria, dura e direta. Ela disse que pôde sentir eu me distanciando por volta dos 10 a 11 anos, quando ela visitava da universidade e eu não era incluído em algumas conversas com meu pai. Ela disse que aceitou ser minha guardiã aos 18 anos se meus pais morressem, então ela teve que ser atualizada sobre todos os assuntos e não queria me estressar. Ela disse que poderia ter sido uma irmã melhor e que sentia muito por eu ter crescido tão cheio de ressentimento, mas que sua trajetória profissional não tinha nada a ver comigo. Ela me lembrou que me ofereceram para ir para o exterior, mas eu não quis. Ela me lembrou que fui de férias com ela e me informou que essas férias foram pagas por ela ou pelo marido dela, não pelos meus pais. Novidade para mim. Ela disse que me perguntou sobre a vinda dos sogros dela porque eles precisam planejar a viagem em torno do meu casamento. Ela disse que minha noiva e eu estávamos juntos há apenas 7 meses quando ela se casou e que não queria que meus pais tivessem que pagar pela viagem dela. Ela disse que a razão pela qual não quer ser paga pela consultoria é porque acha que não é certo, mas que da próxima vez ela me cobrará sua taxa horária real, já que estou tão insultado com isso. Ela disse que foi para a Holanda da Alemanha porque estava verdadeiramente esgotada e por mais patético que eu ache, não é o mesmo que pegar um avião de 10 horas. Ela disse que minha avó foi quem lhe contou tudo o que eu disse, porque meus pais tentaram me proteger, e que ela, por enquanto, não queria mais saber de mim até eu fazer terapia. E a última coisa que ela disse foi que me ama, mas não gosta de mim nem um pouco no momento. Isto é um resumo óbvio, mas a maneira como ela disse as coisas é algo que eu já a vi fazer com outras pessoas, mas nunca comigo. E eu quase chorei, mas não havia lágrimas em seus olhos. Meus pais disseram que podem me conseguir terapia ou eu posso encontrar por conta própria, e que se eu não tentar algo para me ajudar, o casamento é a última coisa que receberei deles. O que me fez sentir pior foi como minha irmã falou comigo. Ela nunca tinha falado assim comigo, mesmo quando discutíamos, então sei que ela está falando sério. Levei uma lição. Sim, estou com ciúmes e sou babaca. Estou chateado, minha noiva está chorando, mas acho que preciso avaliar qual será meu próximo passo. Atualização. Não tenho conseguido dormir e decidi ler todos os comentários novamente. Tentei ligar para minha irmã porque, mesmo que eu tenha ciúmes dela, ainda me dói a maneira como ela falou comigo. Ela se recusou a falar comigo, mas consegui falar com meu cunhado. Ele disse que a razão pela qual ela não quer falar comigo é porque eu a magoei profundamente e ela se sente emocionalmente esgotada por minha causa. E sabe que se conversarmos, ela dirá coisas mais dolorosas. Isso me fez perceber o quanto amo minha irmã e que o problema sou eu. Ainda tenho sentimentos ruins e sinto que fui menosprezado. Não posso dizer que sou magicamente uma pessoa diferente, mas minha família nunca falou comigo como falou, e minha irmã sempre me defendeu, e eu achava que ela fazia isso para parecer boa. Estou começando a pensar que talvez ela realmente me ame. Estou muito confuso. Meu cunhado é um homem incrível também, e ele me disse para apenas procurar ajuda e dar tempo ao tempo, mas não tenho certeza do que fazer ou para onde ir. Ele me disse para pesquisar terapeutas e escolher um, e que me ajudaria a escolher se eu quisesse a ajuda dele. Ele também disse que eu deveria parar de pensar que minha família não se importa, que eles não são perfeitos, mas fazem o melhor que podem. Mas ele também me perguntou que a família da minha noiva está contribuindo para o casamento ou para nossas vidas, e não consegui pensar em nada. Ela mora comigo, trabalha comigo, e os pais dela não estão pagando nada porque dizem que minha família tem melhores condições financeiras. Não sei aonde isso vai dar, mas eu disse a ela que preciso de ajuda porque me tornei um monstro. Então, nada de casamento até que meu problema familiar seja resolvido. Ela está chorando, mas disse que entende. Minha avó disse que contou à minha irmã porque meus pais apenas disseram a ela que houve uma discussão, mas não o que eu disse. Olhando para trás, o que eu disse é nojento e me sinto mal por isso. Ela disse que minha família não reagiria tão fortemente a menos que me amassem muito.
Perguntei ao meu pai se posso tirar alguns dias de folga para a saúde mental. Não é algo comum no meu país e ele disse que parece uma boa ideia e me lembrou que eles me amam e só querem que eu seja feliz. E não apenas finja ser feliz. Além disso, os livros estão no closet do quarto dela, na casa dos meus pais. Eles ainda têm muitas coisas minhas no meu quarto. E meus pais disseram que sou bem-vinda à reunião de domingo quando me sentir pronto para ir. Também devo admitir que ela fez 2 casamentos porque meus pais perguntaram se ela estaria disposta a fazê-lo. Minha mãe queria comprar vestidos super chiques para ela e no final, eles compraram 2 vestidos por cerca de 600 euros, porque minha irmã estabeleceu um limite de 300 por vestido. Acho que talvez eu tenha ciúmes dela porque ela é realmente melhor do que eu. Eu só não quero mais me sentir assim ou magoar mais minha família. Então, acho que posso agradecer ao Reddit pelos comentários duros. Tenho tantos problemas e tanto ciúme da minha irmã para superar. Não sei por onde começar. Estou começando a duvidar se estou sequer pronto para me casar, mas se os comentários tivessem sido cheios de apoio, eu provavelmente não teria percebido. E, claro, a chamada em família foi realmente algo difícil de participar. Atualização 2. Tem sido um período muito interessante para mim e minha família. Quis compartilhar porque vocês, Redditors, são brutais, mas justos. Alguns me disseram que estou divagando. E sim, eu divago. Então, tentarei o meu melhor desta vez. Minha família. Depois de tirar alguns dias de folga do trabalho para processar tudo, meu cunhado encontrou um terapeuta para mim e comecei imediatamente. Também fizemos sessões em grupo e sessões de casal, ou seja, eu e meu pai, eu e minha mãe, eu e minha irmã. Isso me ajudou a ver todos os problemas, e estamos aprendendo a nos comunicar melhor como família, para que ninguém, nem eu, se sinta não amado ou desvalorizado nunca mais. Agora sei que tem um longo caminho pela frente, mas quero ser melhor. Meus pais dizem que só querem o melhor para mim e querem que eu me sinta amado. Além disso, estou voltando a morar com meus pais. Depois do ensino médio, mudei-me porque queria fazer coisas como minha irmã, mas sinto que esta é a melhor opção. Então, quando meus pais me deram a opção, pensei bem e concordei. Passos de bebê, mas bons. Minha irmã, ela não falou comigo por cerca de 10 dias e isso pode parecer bobagem, mas é o maior tempo que ela já ficou sem se comunicar comigo. Doeu muito em mim, e eu sabia que a tinha magoado muito. Em nossa sessão, ela me mostrou uma lista de muitas mensagens que as pessoas enviam sobre mim. Eram todas positivas, elogiando meus talentos e tudo mais. Ela disse, somos diferentes, mas ótimos à nossa maneira. Ela também me disse, na maioria das vezes, quando algo acontece que meus pais sabem que ela poderia me criticar, eles simplesmente não contam a ela para que eu não tenha drama. E brincou, talvez eu seja o verdadeiro filho preferido, já que eles me protegem. Ela está falando comigo de novo e tem me ajudado muito. Ainda tenho ciúmes dela? Sim, mas quero transformar isso em admiração. Minha ex, embora eu saiba que meus sentimentos são meus e sou responsável por eles, minha ex jogou gasolina na fogueira. Ela era sempre a primeira a apontar qualquer coisa que minha irmã ganhava e eu não, ou quanto dinheiro todo mundo gastava em coisas, etc. Resumindo a história, terminamos. Eu disse a ela que estava considerando voltar a morar com meus pais e talvez fazer um mestrado ou algo assim. Ela não ficou satisfeita com isso e continuou perguntando sobre o casamento, mas eu disse a ela que não conseguia pensar em casamento naquele momento e que talvez também pudéssemos dar um tempo. Eu também disse a ela que lhe daria 3 meses para encontrar um lugar para ficar ou ela poderia pagar aluguel na casa. Meus pais são os donos. Ela ficou muito brava. Disse que eu tinha que me casar com ela e se não, pelo menos deixá-la morar de graça e cobrir as despesas de água, luz e comida, porque eu estava terminando do nada. Eu disse a ela que era por isso que estava lhe dando 3 meses e que ela poderia usar o salário dela, já que não usou um único centavo enquanto estávamos juntos. Então as coisas ficaram estranhas e ruins. Ela me disse que estava ligando para a família dela, que não sairia de casa e que me processaria por sofrimento mental. Entrei em pânico. Ela disse a mesma coisa tempos atrás, quando tentei terminar, mas depois me convenceu de que era a única que me amava. Mas desta vez, liguei para minha família e eles me disseram para sair de casa e ligar para um amigo da minha irmã. Ele veio e disse a ela que ela pode processar, pode fazer o que quiser, ela não vai conseguir nada, e que minha oferta dos 3 meses estava cancelada, e ele a queria for o mais rápido possível. Ele fez um vídeo do estado de tudo e disse a ela que se as coisas estivessem danificadas, eu a processaria. Acontece que minha irmã disse a ele que isso poderia acontecer, então ele obteve informações dela e estava preparado para isso, e fez como um favor para ela, já que são amigos de infância. Alguns dos meus primos ficaram comigo até ela ir embora, dias depois, e o pai dela me disse que eu iria para o inferno. Ela ainda está trabalhando na empresa e terá um emprego enquanto tiver bom desempenho, mas não tenho mais nenhuma relação com ela e não tenho ido ao escritório. Sim, existe nepotismo e minha família contrata uns aos outros, mas ninguém tiraria o emprego dela porque ela faz um trabalho razoável e está sempre no horário. Espero que ela encontre o amor novamente, só não comigo. E eu, estou solteiro, em casa, e muito provavelmente desempregado no próximo mês, já que meus pais dizem que devo focar em mim e na minha saúde mental. Meu cunhado tem sido um dos meus pilares durante tudo isso, e ele realmente se importa com toda a minha família, e estamos nos tornando verdadeiros amigos. Minha avó
avó me informou que ninguém gostava da minha ex e ela está feliz por não estarmos mais juntos. Ela diz que todos começaram a não gostar dela quando ela ficou chateada por eles não terem lhe dado coisas caras no nosso primeiro Natal. Meus amigos também me disseram que não gostavam dela. Acontece que todo mundo queria que terminasse, e alguns disseram isso brincando ao longo dos anos, mas achavam que ela me ajudava e me fazia feliz, então a toleravam. Espero ter mais sorte no amor, mas preciso ser melhor também. Talvez eu aceite a oferta de recomeçar no exterior, mas me sinto mais positivo e sim, minha irmã e eu estamos tentando encontrar um terreno comum. Ela é verdadeiramente incrível e quanto mais a conheço, com seus defeitos e coisas estranhas, como sua obsessão por suco de limão, mais gosto dela. No final, falar a minha verdade me deu o que eu precisava, e embora eu tenha sido um grande idiota, agora posso admitir o quão privilegiado sou. Ainda não sou perfeito, mas um pouco menos idiota. Atualização 3. Olá, meus amigos brutais, mais justos. Eu queria dar minha atualização final antes, mas um usuário do Reddit me informou sobre um post muito cruel zombando de mim, e isso me levou a uma espiral. Tenho a sorte de me sentir mais forte e quero atualizá-los, principalmente para concluir este capítulo da minha vida e também porque recebi muito apoio, gentileza e amor. Sinto que é a coisa certa a fazer. Também tentarei ser direto. Minha ex, desde que saí da empresa, não conversamos muito, mas ela ficou chateada quando eu disse que não voltaria e que venderíamos a empresa. Meu pai fez um acordo com um amigo para que todo funcionário que quisesse tivesse a opção de ficar pelo menos 3 anos e manteria sua posição, sem ser rebaixado. Eu disse isso a ela, mas ela disse que era injusto, que as pessoas já a tratam diferente e ela sente que as pessoas gostam menos dela. Eu disse a ela que não falei nada, mas sei que as pessoas não eram loucas por ela antes e não me surpreende que agora que ela não é parente de nenhum chefe, eles não a estão tolerando. Tivemos uma grande conversa sobre meu futuro, e é óbvio que ela não estava comigo pelos motivos certos. Minha irmã, contei a ela sobre meus posts e ela pediu para lê-los. Depois de pensar um pouco, disse a ela meu nome de usuário, e ela disse que queria dar uma olhada e que poderíamos conversar sobre isso mais tarde. Ela ficou muito chateada por as pessoas terem sido mais comigo, mas muito grata por as pessoas terem me chamado a atenção, porque eu realmente precisava disso. Ela disse que a coisa dela com suco de limão não era tão estranha e brincou comigo sobre isso. Ao conhecê-la melhor, também me contaram coisas como que eles perderam 2 bebês, mas não me contaram porque eu não parecia interessado na vida deles, e ela tinha medo que eu não reagisse bem, e isso me quebrou. Isso me fez perceber que minha irmã é realmente um ser humano e não um mito, e ela sofreu coisas que eu nem consigo entender, e me deixou realmente envergonhado por não estar lá para ela, porque eu estava sendo egoísta e arrogante. Mesmo na dor, ela pensou em como eu me sentiria, porque sim, minha irmã me ama. Ela me garantiu que me ama incondicionalmente, mas agora ela está começando a gostar de mim novamente. Meu cunhado e meus pais. Meu cunhado é um homem incrível. Realmente espero um dia ser como ele, na minha própria versão. Entendo cada vez mais porque ele realmente merece estar com minha irmã, e ele é cheio de amor e paciência. Tivemos uma longa conversa sobre eles terem filhos e eu disse a ele para, por favor, não pensar que sou um obstáculo. Ele ficou muito comovido porque me disse que estavam considerando não tentar de forma alguma até eu estar melhor, mas sei em meu coração que não me perdoaria se os impedisse de ter bebês. Meus pais me disseram que agora que estou fazendo mudanças na vida, gostariam de passar temporadas na Alemanha e a única razão pela qual não fizeram antes é porque queriam estar perto de mim. Acontece que eles queriam estar perto de mim o tempo todo, eu apenas fui estúpido demais para perceber. Eu estou me mudando para a Alemanha. Decidi simplesmente tentar algo novo. Minha irmã e meu cunhado estão me ajudando com toda a papelada. Estarei indo com um visto de solicitante e me sinto muito feliz com isso. Meus pais estão me ajudando a traduzir meus documentos, fazer tudo para legalizá-los e tudo mais. Estou me candidatando a um mestrado e terei apoio da minha família, da venda do negócio e de um pequeno emprego que meu cunhado conseguiu para mim. Estou apenas finalizando as coisas e me mudarei no final do ano. Minha irmã tem seu próprio apartamento e ela vai me hospedar até eu encontrar o meu. Já estou fazendo aulas de alemão e meu cunhado me ajuda a praticar também. Essa é a razão pela qual sei, sem dúvida, que minha ex não é para mim. Porque quando eu disse a ela que estava me mudando para a Alemanha, sua única pergunta foi se ela também poderia ir e se meus pais estariam dispostos a ajudá-la, já que ela não teria mais um casamento. Ela tem postado coisas sobre como minha irmã e como ela destruiu sua vida com seus esquemas, mas o amigo da minha irmã enviou uma notificação a ela, informando que a processaríamos, e ela parou de citar o nome dela. E agora são todos posts passivo-agressivos sem o nome da minha irmã. Pedi desculpas à minha irmã, mas ela apenas me perguntou se eu voltaria com minha ex e quando eu disse não, ela me disse que não se importava nem um pouco com o que minha ex fez. Estou trabalhando muito duro na minha saúde mental. Sei que pode levar meses ou anos para chegar a um ponto onde não terei ciúmes, mas também sei que é para o melhor. Não comecei a namorar novamente, mesmo que alguns amigos tenham sugerido, porque quero ser um homem que vale a pena e estou me mudando, então não vejo sentido. Meu terapeuta é incrível e, como fazemos as sessões online, não deve ser um problema. Às vezes, reavalio algumas memórias e percebo que as pessoas gostavam de mim, me amavam, se importavam comigo, mas eu simplesmente não conseguia ver. Minha irmã é verdadeiramente extraordinária, e eu não conseguia ver porque não a conhecia de verdade e estava tão focado em mim mesmo. Agora sei que também sou extraordinário à minha maneira,
Ou pelo menos ela continua me dizendo isso, e que devo parar de me comparar com ela ou com qualquer outra pessoa. Eu nunca realmente apreciei o quanto meus pais pensavam em mim ou faziam por mim, mas agora sei que minha família me ama. E não somos perfeitos, e eu não sou perfeito, mas nunca os subestimarei. Estou ansioso por um futuro melhor, um relacionamento melhor com minha família e, se tiver sorte o suficiente, um novo sobrinho ou sobrinha. Obrigado por tudo que vocês me disseram e por serem o impulso que eu precisava para mudar minha vida. Sou muito grato por ter vindo a este site. Atualização 4. Olá aos poucos que pediram uma atualização. Recentemente, li todos os meus posts e me sinto muito envergonhado e orgulhoso deles. Envergonhado porque fui um grande idiota, e orgulhoso pelo progresso até agora. As coisas mudaram um pouco, mas é tudo positivo para nós. Meus pais, eles agora fazem estadias sazonais ou curtas na Alemanha. Começamos pequenos hobbies juntos, como pintura com vinho, e continuamos nos conhecendo melhor. Meus pais podem eventualmente acabar se mudando para cá, mas ainda não está claro. A celebração do aniversário ainda está adiada, mas eles fizeram uma viagem muito chique como uma segunda lua de mel e não parecem se importar muito com a celebração. Meu cunhado, ele é meu irmão agora. Também fiquei amigo do irmão dele e eles me apresentaram aos seus grupos de futebol e sinuca. Eventualmente fiz outros amigos, mas continuo saindo muito com ele. Minha irmã, ela diz que gosta de mim novamente, o que honestamente é o melhor sentimento do mundo. Eles vão começar a tentar novamente em breve e estou muito animado por eles. Às vezes, quando sinto qualquer ciúme, eu realmente conto a ela, e ela me guia passo a passo para ver de onde veio. Tivemos discussões, já que somos humanos, mas nada tão grande ou permanente, e sinto que ela está mais confortável comigo agora. Minha ex, não mantenho muito contato com ela. Deveríamos ser amigos, mas ela era tão negativa que simplesmente a bloqueei em todos os lugares. Tudo o que sei é que ela está namorando outra pessoa e dizendo a todos ao redor que está muito feliz por não ter se casado comigo. O que, digo mesmo, eu entrei no programa que queria. Cheguei no final de 2021 e fiquei um pouco com minha irmã e cunhado. Houve muitos debates sobre ficar na mesma cidade, mas decidi fazê-lo. Mudei-me e decidi tentar a vida de estudante, mas ainda vejo minha irmã pelo menos 2 vezes por semana, e o mesmo com meus pais quando estão aqui. Ainda estou em terapia, aprendendo maneiras de melhorar, e ando de bicicleta para todo lugar. Tive alguns casos desde que cheguei, mas ainda não me sinto pronto para um relacionamento. Quero encontrar uma parceira, mas é assustador, e preciso ser capaz de fazer isso sem ser manipulado. Um ano atrás, fiz um comentário nojento, e agora sinto que minha vida está só melhorando. Obrigado, pessoal. Atualização 5. Recentemente, mostrei isso para minha namorada e ela ficou surpresa com a forma como as coisas aconteceram. Estou muito feliz e amo minha vida agora. Serei tio em breve, quase terminando minha nova graduação e tenho um ótimo relacionamento com minha família. Isto é para as poucas pessoas que pedem atualizações, que provavelmente serão as únicas a ler, sem drama ou qualquer coisa ruim para relatar. E agora também sou obcecado por suco de limão. Obrigado, Reddit, por me dar um pontapé na bunda e melhorar minha vida.